Pronto. Então, bom dia. Novamente, estamos aqui em Tudo Sobre Economia. Eu tinha esquecido de começar a gravar, perdemos alguns minutos, mas eu vou continuar aqui. Deixa eu achar os slides corretos. Tá. Tantinho só, deixa eu achar os slides que está faltando uma coisa importante aqui. Eu quero justamente achar o que está faltando nos meus slides é variabilidade entre os países. Eu vou botar aqui. Santinho, desculpa, isso aqui tem uma coisa importante aqui que eu tenho que achar nos slides que não estão aqui. Está aqui. Então, vamos lá. Então, a gente estava vendo aqui Então, você tem a Revolução Industrial, ela muda a história, o PIB começa a crescer de maneira explosiva, de maneira exponencial, e muda, o ser humano sai daquela armadilha malthusiana, em que Malthus era um dos primeiros economistas depois do Adam Smith, e ele notou essa ideia de que assim que a humanidade consegue se organizar ou achar formas de escapar dessa escassez e produzir mais alimentos, assim que ele consegue fazer isso, a população começa a crescer, é aumento demográfico. E com o aumento demográfico, aí vai faltar alimentos de novo. Então, você resolve um problema, mas surge outro problema e você é empurrado para baixo. Essa armadilha listiana, armadilha malthusiana que chama. Mas ele estava errado, obviamente, porque se você olhar aqui, isso, pelo menos para a média da população mundial, isso não vai acontecer. Então, ou seja, a tecnologia e outras formas de se organizar conseguiram fazer com que economias escapassem daquela armadilha malthusiana. E aí, então você tem isso é o mesmo gráfico visto de outras formas. Você vê a Revolução Industrial, essa foi a causa. E aqui, o que chama de a grande divergência. Então, você tem uma hora que começa a crescer o PIB em alguns países, mas em outros países isso não acontece. Outros países ficam presos na armadilha malthusiana. Tá. Aí aqui está essa variabilidade dos slides. Na aula assíncrona que eu fiz, eu usei um programa especial onde eu ia adicionando
os países aos poucos. Aqui você tem a variável no eixo Y, aqui é o PIB per capita, é a medida da riqueza dos países, a partir de 1950 até aqui 2004, mas até hoje é meio parecido com isso Professor, aqui. não está aparecendo o slide. Ah, não está aparecendo slides? Tá bom. Não. Poxa vida. Podem, se eu fizer isso, podem falar mais rápido, porque senão eu fico falando aqui, então, desculpe. Tem razão, eu devia ter olhado. Meu telefone está aqui justamente para ver o que vocês veem e eu não percebi isso. Então, vou botar aqui. Ok. Isso é assim mesmo. No começo a gente tem que aprender a usar isso aqui. Então, deixa eu só voltar rapidinho aqui. De novo, aqui isso que a gente está querendo explicar. Você tem a humanidade presa na armadilha malthusiana aqui durante muito tempo e, eventualmente, ela consegue escapar e consegue gerar riqueza suficiente para conseguir muito mais só do que aquelas necessidades calóricas. O que fez isso foi a Revolução Industrial. É uma coisa que a gente quer entender, é uma coisa que se estuda muito até hoje em dia, por que ela aconteceu, quando aconteceu e aonde aconteceu e como aconteceu. E aqui a grande divergência que eu tinha mencionado antes, que o mundo preso na armadilha malthusiana, assim que você consegue escapar o mínimo necessário, que seria essa linha aqui, o excesso populacional puxa você para baixo novamente, mas em algum momento alguns países escaparam, uma riqueza explosiva sendo gerada aqui, e essa riqueza explosiva, isso, quer dizer, olha a sua volta, você tem muito mais do que só o necessário para sobreviver. Mas alguns países não conseguiram fazer isso, e o que a gente quer entender é essa variabilidade. Então, finalmente, aqui está a variabilidade. Não tem todos os países aqui, tem só alguns. Naquela aula assíncrona, eu mostro um software onde você pode ir adicionando país por país, mas para ficar mais limpo o gráfico, eu botei só alguns. O eixo vertical é PIB per capita, de 1950 até 2004, até hoje, mais ou menos. E você vê que tem alguma série de países aqui que cresceu muito a riqueza desde 1950 e uma série de outros países que não. Que eles têm períodos que crescem. O Brasil é esse azul aqui, repara, daqui de 1950 até 1980, o Brasil é um dos que mais cresce aqui. Mais claro, não tanto quanto esse laranjado aqui, mas o Brasil está crescendo muito, mas depois tem um período grande que o Brasil não cresce. Então, a gente olha para isso e é isso que a gente quer explicar, essa variabilidade. Esse é um dos temas que se quer explicar em economia, né? Por que alguns países têm uma boa performance econômica, e isso envolve desde um PIB alto, mas inovação, acumulação, bem-estar social, etc., todas as coisas que vêm com isso, e outros países têm dificuldade em fazer isso. Olhando esse gráfico, você diz assim, não é só uma questão de tempo até os de baixo alcançarem em cima, convergirem, é o jeito que a gente fala isso em economia, a teoria da convergência. A teoria da convergência esperaria que os países de baixo iriam alcançar os de cima pelo simples fato que a taxa de juros iria fazer isso. A taxa de juros é o preço do capital, esses países aqui em cima têm muito capital, logo o capital é barato lá, os juros é barato, é baixo nesses países aqui em cima, e os juros nesses países aqui embaixo é alto, o capital é escasso. Então, no Brasil sempre foi um dos países com juros mais altos que tem. Então, esses juros altos devia atrair o capital daqui para cá, através, por exemplo, de investimento externo direto, e o capital entrando nesses países mais pobres gera investimento que gera crescimento. E, em parte isso acontece, mas obviamente o que os dados estão dizendo para a gente que não acontece o suficiente, nem o rápido o suficiente para fechar esse hiato. Bom, nossa questão aqui não é de resolver esse dilema. Tem outra disciplina que eu dou, que a gente passa o semestre inteiro tentando responder essa pergunta específica. Aqui é só para deixar, mostrar assim, um dos grandes temas que existem em economia, uma das coisas que a gente quer estudar, entender e aprender. Né?
que tem essa variabilidade em performance e ela está ligada diretamente a variáveis econômicas, a quão bem funciona a economia. Claro que outras coisas são importantes também, como cultura, como geografia, sorte, etc., mas é economia central. Aqui, simplesmente, o que eu fiz, eu separei os países que hoje têm PIB per capita acima de $20.000, e aqui embaixo os que têm abaixo de $10.000 e no meio os que estão entre 10 e 20. Para mostrar que existe quase que essa dualidade, em fato. Tem poucos aqui no meio, tem muitos em cima, mais ou menos muitos em cima e realmente muitos embaixo. Então, são países desenvolvidos, subdesenvolvidos, ricos e pobres, países emergentes e países ricos. Tem várias formas de se referir a isso aqui. Tá. Deixa eu trocar os slides aqui de novo, voltar para os meus originais. Então tá, então vamos lá. Daí, então, já que hoje é a primeira aula realmente, vamos pegar a definição de economia. Tem várias definições de economia, qualquer conceito desses. Então, uma das primeiras é essa noção que vai em torno de escassez. Economia é relevante quando há escassez. Então, economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Então, escassez é a chave. Se você não tem escassez, você simplesmente não precisa de economia. Quando você tem escassez, você tem que decidir como que você vai alocar seus esforços, os seus recursos. Então, escassez é a chave, porque ela obriga você a escolher. E o que eu vou argumentar agora é que economia é a ciência das escolhas. Essa que é a chave de economia. Você tende a achar, não, a economia tem a ver com dinheiro, tem a ver com juros e taxa de câmbio. E tem sim a ver com essas coisas. Mas muito mais do que isso. A economia é muito mais abrangente do que só isso. Qualquer escolha que você faça na sua vida, você está tendo que comparar custos e benefícios, e quando você faz isso, você está na seara de economia. Então, uma das coisas que você vai perceber é que, embora a gente, em introdução à economia, vai focar muito em coisas que parecem bastante econômicas, na verdade, a economia abrange muito mais da sua vida. Muito aspectos que você talvez ache no primeiro momento que não teria nada a ver com economia, escolha sobre sua ideologia, em quem você vai votar, com quem que você vai interagir, e o que você faz com o seu tempo, todas essas coisas, economia tem muito a dizer sobre isso. Então, tem uma variedade eu botei nos slides uma variedade de definições. John Stuart Mill, uns 30, 40 anos depois de Adam Smith, e ele lá no começo, então, a economia não existe ainda uma disciplina de economia, as pessoas são filósofos ou estudavam direito, ou coisa assim, mas ele está lá chegando a dizer, tem esse negócio de economia, onde a gente estuda como que as pessoas alcançam os seus fins. Você tem fins, você tem quereres, ele está chamando aqui, naquela linguagem do século XIX, de motivos e paixões humanas, você tem coisas que você quer, e a economia é o estudo de como você faz para conseguir isso aqui. Como é que você faz para atender o que você quer. Ignorando todas as outras paixões, né? Aqui ele está dizendo, abstraindo dessas outras paixões. Só que o que eu acabei de falar antes é que hoje em dia a economia é mais para essa definição aqui do Marshall, que não é só coisas estritamente econômicas. Economia, esse instrumental que a gente vai ensinar para vocês aqui, esse ferramental, serve para todos os assuntos da humanidade. Então, qualquer escolha que você faz na sua vida, e mesmo que você ache que não é diretamente alguma coisa a ver com economia, esse ferramental é útil. Eu botei várias outras, eu peguei assim, pessoas famosas, economistas que foram importantes na história do pensamento econômico, o Marshall, o Paul Samuelson, e botei só para mostrar como a definição varia ao longo do tempo. E aqui estão os elementos cruciais. Então, eu já falei, você precisa de escassez, economia é sobre escassez, se não tem escassez,
A economia não é importante. E tem muitas áreas, por exemplo, oxigênio hoje não é escasso. Tem épocas em que água, e tem lugares em que água não é escasso, não tem escassez de água. E aí você não precisa fazer escolhas, todo mundo pode usar quanta água quiser, que não surge conflitos, não surge problemas, mas em outros lugares a água é escasso, e aí se você não tiver formas de alocar a água corretamente, tem conflitos, tem até grandes guerras por causa de água. Oxigênio, talvez um dia, bem provavelmente vai ser escasso também, vai ter regras e conflitos sobre oxigênio. Se tem escassez, você tem que fazer escolhas, você tem que decidir como que vai usar, quem vai usar, sob que condições você pode usar os recursos. E aí, como é que as escolhas são feitas? Então, você tem escassez, você olha na sua carteira e você nota uma grande escassez lá. Então, você só tem R$10 e para o dia inteiro, e aí você tem aqueles quereres que eu falei, você tem fome, você tem que se transportar, você quer fazer outras coisas. Então, o que você faz? Vai ter que fazer escolhas. Então, como é que você faz essas escolhas? Baseado em que você vai fazer as escolhas? Bom, a principal coisa é preferências. Você tem que se olhar de preferências, o que você quer, o que você gosta. E as suas escolhas vão estar baseadas naquilo. Você só tem R$10 e tem um monte de produtos diferentes, um monte de aplicações para esses R$10, você vai ter que decidir o que você precisa mais, o que você quer mais. Então, em economia, a gente trabalha com essa noção de preferências, a gente vai fazer o que chamamos de funções utilidades para matematizar essas preferências. E aí você vai precisar também de informação, saber o que para tomar essa decisão. Você já sabe quais são as preferências, mas você tem que saber o que está disponível, quanto custa, qual a qualidade de cada uma dessas coisas, e aí você vai tomar a sua decisão. Eu vou comprar esse aqui, e ao comprar esse aqui, você não vai comprar outros. E é claro que isso tudo está no bojo de diversas restrições, além da restrição orçamentária, que é a escassez original, o pouco dinheiro que você tem escassez de tempo, você tem escassez, você tem regras e instituições, você tem, cada sociedade, às vezes é proibido alguns produtos, às vezes tem regras de quando que pode comprar, como que pode comprar, e a escolha é feita num contexto, isso que eu estou querendo dizer. Então, esse aqui é a gente não vai ver isso hoje, mas eu resolvi jogar assim na primeira aula, assim, para vocês se tornarem amigos logo de cara, do modelo de oferta e demanda. Então, isso aqui está um gráfico de oferta e demanda. Nós vamos aplicar isso para um monte de coisas. Nós vamos aplicar isso para mercados de bens. Então, existe uma demanda por um bem, maçãs, por exemplo, tem uma demanda por maçãs e tem oferta por maçãs. E dessa interação da oferta e demanda no mercado, vai surgir um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. E isso é incrivelmente poderoso. Isso parece simples, porque você já ouviu falar nisso. As pessoas o tempo todo notam assim, tal coisa está cara porque é uma questão de oferta e demanda. A demanda está muito alta, a oferta está muito baixa, aconteceu alguma coisa, e isso fez o preço subir. Ou o contrário, a demanda está muito pequena, a oferta está muito grande por causa da pandemia, e isso vai fazer o preço cair e a quantidade cair também, ou aumentar. Mas a gente vai aplicar isso não só para bens, mas vai aplicar isso para mercados de trabalho. E aí o preço que está no eixo vertical ali é o salário. Salário é o preço do trabalho, simplesmente um preço. A gente vai aplicar isso para o mercado de capitais, onde o preço de capital, se quiser pegar dinheiro emprestado, quanto custa para você pegar dinheiro emprestado? É os juros. Os juros é o preço do capital, preço de um empréstimo. A gente tem um nome específico. A gente vai aplicar isso lá no final do curso a mercados de câmbio. Você quer divisas, você quer dólares, você quer euros, e você tem uma demanda por euros porque você vai viajar para a Europa, existe pessoas vendendo euros, ofertando. Quanto que você tem que pagar, qual que é o preço do euro? É a taxa de câmbio. E, além disso, nós não vamos fazer muito introdução à economia, mas você pode aplicar isso a várias outras coisas. Por exemplo, atenção. Você quer a atenção das outras pessoas, tem uma demanda por atenção, as pessoas têm necessidade de serem, receberem atenção, serem vistas, serem percebidas pelos outros. Tem pessoas que ofertam atenção
e aí tem um preço de equilíbrio, uma quantidade de equilíbrio. Nesse caso, talvez não tenha um nome específico para esse preço, mas você pode analisar através desse instrumental. Você deve ter ouvido, muita gente critica economistas, esses economistas são muito bitolados, tudo eles tratam de às vezes coisas mais humanas ou pessoais, e eles tratam tudo como se fossem materialistas, são muito materialistas, tentando botar um preço em tudo, e é com esse instrumental aqui que eles estão servindo, estão criticando esse instrumental. E é claro que você não quer, talvez, balizar tudo que você faz na sua vida por esse modelo. Em algumas outras áreas, tem outras considerações psicológicas que podem ser. Acho que caiu a internet. Peraí. Não, desculpa, eu fiquei com a impressão que tinha caído a internet. Eu tenho que ficar de olho às vezes aqui para ver se